ela quer um pacto. É mais uma coincidência? É bruxaria lançando maldições sobre os nossos filhos e filhas? Se você for na igreja de gay que já existe em Belo Horizonte, você vai ver uma quantidade de filhos de crentes que estão lá, talvez por culpa minha e sua, que nós não nos preocupamos com os nossos filhos enquanto são crianças. Lá na minha igreja, todos os cultos, o apóstolo da minha igreja, antes, logo depois do louvor, antes de começar o culto, ele traz todas as crianças, coloca em cima do altar, pede à igreja que levante as mãos e fala: Senhor, eu quero repreender tudo que não provém na vida dos nossos filhos, que eles não sejam alcançados pela pedofilia, pela necromancia, pelo lixo da televisão. Mas às vezes nós nos esquecemos das nossas crianças. Ganhamos o mundo inteiro para Jesus, mas perdemos a nossa casa. A Igreja Batista Getsemane, do pastor Jorge Linhares, ela acordou para isso. E existe lá hoje um culto somente para filhos de pastores. Quantos filhos de pastores nós temos perdidos? A igreja tem uma estratégia. Um culto só para filhos de pastores. Nós precisamos acordar para aquilo que os nossos filhos estão lendo. Lendo nas escolas, lendo em casa, nos gibis. Nós não damos atenção para que os nossos filhos fazem no computador. Tem crianças que passam 12 horas no computador. Tem criança de 4, 5 anos de idade usando telefone celular, por pura vaidade dos pais. Já existe uma rede de pedofilia que manda vídeos pornográficos para as crianças. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. As crianças estão sendo atacadas de todo modo. As crianças têm em seu quarto computador, TV, videogame. As crianças ficam horas e horas e mais horas concentradas nos jogos. O vício, a apatia, a agressividade tomaram conta das crianças. Se a mãe entra no quarto na hora do jogo, ela vai chamar, e o filho não vai se desviar a atenção da televisão, do videogame. Ela fala: não, já vou. O vídeo, ele hipnotiza as nossas crianças. E quanto mais violentos os jogos, melhor é. Quanto mais violento, mais sangue, mais empolgante. Os nossos filhos estão aprendendo a conviver com demônios, zumbis, feiticeiros, vampiros, extraterrestres, dragões, criaturas deformadas, passam a ser coisas normais. As cenas mais hediondas, e eu vi outro dia um videogame em que o jogador cortava a cabeça do outro e o sangue no jogo corria, já não choca. Talvez eu, como policial, fique chocado, mas talvez uma criança não fique chocada. Veja só, tem um jogo no Brasil chamado Doom 2 ou Doom 2. Na embalagem, na capa desse jogo, tem um texto. Você vai se pasmar com o que eu vou ler, mas eu vou ler o que está escrito no jogo. Você pode baixar pela internet e ver, e você vai ver no nosso vídeo também. Na embalagem desse jogo está escrito assim: sente-se e relaxe, deixe as legiões te possuírem, e você descobrirá os segredos daqueles que foram antes de você ao inferno, e de como chegar lá. Nas suas mãos pequenas, para criança, você tem o Nintendo mais mau e perverso, o inferno na terra. Desta vez, todas as forças do inferno sairão sobre a terra. Para entender esse jogo de Nintendo, é um Nintendo, você terá que descer às profundezas do inferno. Isso é jogo de criança. É isso que os nossos filhos estão jogando e a gente não acorda que o diabo quer alcançar nossos filhos. Não, isso é fanatismo, isso é religiosidade, não é bem assim. É bem assim sim. Existe no Brasil um jogo que a gente joga na rua, chamado Mortal Kombat. Combate até a morte. É um jogo de luta onde o nome diz tudo. Golpes com poderes mágicos, e o jogo só acaba quando o outro jogador morre. Morre. Depois a gente não entende por que os nossos filhos estão violentos nas escolas, por que estão brigando com todo mundo, com os irmãos. Satanás está influenciando a mente dos nossos filhos com esses jogos malditos. Para terminar essa primeira parte, eu quero te dar um alerta. Cuide dos seus filhos. Eu trabalho há 10 anos com recuperação de dependentes. Trabalho com alcoólicos, drogados. Tem que tomar cuidado. Então eu vou cuidar do filho dos outros, vou cuidar bem e vou perder os meus. Você cuide dos outros, mas cuide também da sua casa. Satanás sabe que Jesus está voltando, ele tem pressa em querer seduzir os nossos filhos. E o mundo também. Coisas loucas estão acontecendo no mundo inteiro. Veja, a Igreja Unida do Canadá decidiu consagrar, ordenar, homossexuais para o ministério, como está acontecendo no Brasil. Uma igreja evangélica americana com grande penetração no Brasil produziu um documento de 200 páginas,
apoiando a ordenação de homossexuais praticantes ativos e a prática do sexo fora do casamento. Isso não está na Bíblia. Muitos músicos, cantores e artistas são praticantes do satanismo. Eles misturam cultura pop, colocam nas capas dos discos símbolos satânicos, colocam crianças vestidas como prostitutas, cruz invertida, pentagramas, demônios, crânios mutilados, caveiras, enfim, colocam de tudo nas capas dos seus, hoje CD, naquela época LP, né? O mal não tem limite. No estado da Califórnia, nos Estados Unidos, existem mais de 500 mil pessoas que dizem que são Messias. Você já ouviu falar do reverendo Moon, da Igreja da Unificação? Reverendo Sun Myung Moon, da Coreia. Em 14 de junho de 2004, o reverendo Moon foi ovacionado, recebido com festa no Senado americano. Veja o que dizia o texto que foi distribuído à imprensa. Vestido com um manto que chegava até o chão, o reverendo Moon foi saudado como o Rei da Paz. Isso te lembra alguma coisa? Te lembra um pouco do Anticristo, do livro de Apocalipse? Foi saudado como o Rei da Paz em uma cerimônia realizada no Senado americano, assistida por vários membros do Congresso. O reverendo Moon é fundador da Igreja da Unificação, atualmente conhecida como Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial. Ele se autoproclamou Messias. E ele diz o seguinte: no contexto da providência dos céus, sou o embaixador de Deus enviado à terra com sua plena autoridade. Sou enviado para realizar sua ordem de salvar os 6 bilhões de habitantes do mundo, restaurando-os para o céu com a bondade original que eles foram criados. Isso te lembra alguma coisa na Bíblia? O reverendo Moon nasceu na Coreia do Norte, numa família de fazendeiros. Ele estudou em uma escola adepta do confucionismo, que é um sistema filosófico chinês, criado por Confúcio. Ele é de uma família presbiteriana e ele ensinava na igreja aos domingos. Agora, ouça um pedaço da sua biografia. Ele afirma que Jesus lhe apareceu em uma visão no ano de 1935, enquanto ele estava orando numa montanha na Coreia. Na visão narrada por Moon, Jesus teria lhe pedido que completasse a tarefa de estabelecer o reino de Deus na terra e que também ajudasse a Jesus a levar paz à humanidade. E o reverendo Moon, na sua biografia, diz o seguinte: que a missão de Jesus foi deixada incompleta e que ele foi encarregado para completar a missão de Jesus. E ele abertamente diz que é o segundo Messias. Há 1845 referências na Bíblia sobre a vinda de Jesus. 90 versículos no Novo Testamento significando que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. E é por isso que Satanás está agindo de todas as frentes para confundir as pessoas, para ter uma estratégia de destruir o homem. Você sabe quem tem poder para frear essa estratégia de Satanás? Você sabe quem tem poder de parar essa investida de Satanás contra os nossos filhos, contra o mundo? Eu te digo, eu e você, nós somos a igreja do Senhor. A igreja pode, a igreja tem poder, tem autoridade. Quando a igreja ora, o diabo perde. E é por isso que o Satanás tenta colocar tantas coisas para que a gente não ore. Eu disse no início desse DVD que nós pregamos, cantamos, dançamos, falamos muito de Jesus, mas pouco com Jesus. E falar com Jesus significa orar. A oração da igreja desfaz a trama de Satanás. A minha oração, a sua oração, ela faz diferença. Veja os efeitos da bruxaria num país. O Haiti foi assolado por um terremoto que atingiu 7 pontos numa escala chamada escala Richter, que vai de 1 a 10. Ele foi atingido por um terremoto que foi até 7 pontos. Esse país é o mais pobre das Américas, com alto índice de analfabetismo e desemprego. Quase 80% da população vive com menos de R$100 por mês. Os prejuízos do terremoto atingiram entre 8 a 14 bilhões de dólares. O prejuízo do país atingiu entre 8 a 14 bilhões de dólares. Depois do terremoto, o país acordou. Para mudar esse quadro, o presidente do Haiti convocou os crentes de lá para irem ao Palácio Nacional uma vez por mês e orar pelo país.